Começando o fechamento de mercado do mini índice, vamos ver quais foram os ciclos, os padrões e as melhores entradas do dia. Então vamos lá, o que o índice fez aqui? O índice terminou o pregão anterior, cenário aqui de tendência de baixa, que é um canal de baixa aqui, que consegue renovar essa máxima, seria um ponto importante, que criou um rompimento abaixo desse ponto aqui, que criou uma correção e conseguiu criar um rompimento. Depois tinha esse ponto também, que ele conseguiu romper, e esse ponto aqui. Ele consegue romper todos esses pontos. Na primeira barra do dia, ele rompe aqui e cria um canal estreito de alta. Canal estreito de alta que tinha alvos mais acima. Quando o preço consegue romper acima desse ponto, você poderia projetar esse ponto aqui. Depois que ele consegue romper acima desse, poderia projetar esse daqui. E quando consegue romper acima desse ponto, podendo projetar todo esse movimento aqui também. Então, teria várias projeções. Teria esse gap magnético, que foi o alvo que ele veio buscar. Teria um gap magnético um pouco mais acima aqui, que seria esse aqui também, para o preço buscar. Mas aqui no dia ele saiu de uma tendência de baixa e transicionou aqui direto de uma lateralidade para uma tendência de alta. Que aqui ele virou um canal estreito de alta, rompendo acima aqui, podendo projetar esses movimentos, mas que buscou aqui a projeção desse alvo, desse outro alvo aqui. Ele não chegou a buscar, faltou pouco para atingir, estava um pouco acima do gap magnético, mas não buscou esse alvo. Então aqui, quando ele chega na região da média móvel dos 60 minutos e desse gap magnético que estava aberto, já era provável de ter bastante realização, porque também estava na região de 50% de toda essa baixa aqui. E aqui é a região de 50% que estava no mesmo ponto que o gap magnético aqui, que eu deixei marcado. Então, ele sobe aqui num canal estreito de alta, chega nessa região, aqui ele cria um topo duplo e deixa uma boa barra de reversão para retomar essa possível tendência de baixa, sendo que ele cria uma correção profunda, podendo virar aqui um canal amplo de baixa. Ele vem aqui um ciclo de canal estreito de baixa, que acaba falhando nesse ponto de inflexão, que seria a mínima do dia, quase testando, aqui faltando poucos ticks para testar a mínima do dia anterior, ele já falha e cria uma boa pressão compradora aqui, criando um micro canal comprador, e termina o dia aqui nessa lateralidade um pouco mais estreita, com bastante sobreposição de barras e um ciclo aqui de canal lateralidade estreita. Então aqui os ciclos do dia foram canal estreito de alta, que ele criou uma TTR aqui, formando um topo duplo, uma região de bastante realização de lucro, que era gap magnético, a média de 60 minutos, e os 50% de toda essa baixa. Então, era provável que teria bastante realização de lucro. Nesse ponto, teríamos que ver se o preço iria continuar demonstrando pressão e deixando sinais de compra, mantendo o canal estreito de alta, ou se corrigiria um pouco mais profundo e tenderia a virar um canal amplo de alta aqui no dia, mas ele falhou, deixou um topo duplo e criou uma reversão aqui, levando o preço para baixo e vindo testar a mínima do dia, se tornando uma lateralidade aqui no dia, que seria essa lateralidade aqui, que ficou o dia inteiro, e dentro dela trabalhamos no ciclo de canal estreito de alta, que teve uma pequena lateralidade aqui, que seria esse TTR, que formou um topo duplo e criou a reversão novamente, que virou um canal estreito de baixa, corrigiu profundo novamente, virando um microcanal, e depois criou uma lateralidade estreita aqui novamente, tudo isso dentro dessa lateralidade. Os ciclos sempre estão dentro de outros ciclos. O importante é se posicionar bem de acordo com cada ciclo. Então aqui temos esses ciclos do dia, e as melhores entradas de acordo com os padrões seriam aqui, você teria um bom impulso, uma inside, poderia comprar acima dessa barra, e sobe aqui abaixo, ou abaixo da mínima do dia, para buscar alvos mais acima.
teria que ficar atento com esses pontos aqui de inflexão. Se ele falhasse aqui e deixasse uma boa barra de reversão, teria que sair. Aqui no caso ele chegou aqui, deixou uma boa barra de reversão, poderia sair, porque ele rompeu, falhou de romper, e depois teve aqui rompimento e correção, né? Deixando uma segunda entrada aqui nessa barra, para buscar alvos mais acima. Esse ponto de inflexão aqui ele não chega a falhar, ele simplesmente vai direto aqui para a região da média móvel e do gap magnético, e depois vira uma lateralidade estreita aqui. Tem 1, 2, 3, 4 barras sobrepostas de bastante pavio, com pouco corpo, então já poderia considerar uma lateralidade estreita, que o preço poderia ficar por mais tempo aqui. Mas ele criou aqui um topo duplo, uma zona de bastante resistência para o preço, que era a média móvel, 60, o gap magnético e os 50% de toda essa baixa. Então cria esse padrão aqui de reversão, topo duplo, boa barra de reversão, seria um bom trade vender abaixo desse topo duplo e buscar alvos mais abaixo. Aqui ele criou um micro canal vendedor, veio a primeira vez acima, teve vendedores acima de base e virou um canal estreito de baixa. O canal estreito de baixa veio buscar aqui essa mínima do dia, falha nela e deixa uma boa barra aqui de compra fechando próximo de sua máxima, criando aqui um fundo duplo com a mínima do dia, um bom trade também aqui para buscar alvos mais acima. Ele cria um micro canal comprador, mas aqui só consegue chegar na região de 50% dessa baixa do dia, aqui na região de 50%, e vira uma lateralidade estreita. Não consegue, os vendedores não conseguem retomar e os compradores não conseguem levar o preço mais acima, então fica em equilíbrio, mantendo o preço aqui em lateralidade, com bastante barras sobrepostas na região de 50%. Entrando aqui, criando aqui um possível modo rompimento, que criou uma lateralidade. E termina aqui o pregão, provavelmente dentro dessa lateralidade aqui. Se ele romper, podendo projetar essa lateralidade que ele formou aqui dentro da lateralidade maior, podendo projetar essa lateralidade, se ele conseguir romper, buscar alvos mais acima ou abaixo, dependendo do lado que eu romper. Aqui a probabilidade de eu romper tanto para cima quanto para baixo se igualam, porque ficou bastante tempo com barras sobrepostas. Então, aqui seria um bom trade. Após isso, quando ele chega na região de 50% aqui dessa baixa, quando ele chega nessa região aqui de 50% dessa baixa e começa a demonstrar falha deixando barra de sinal, poderia sair aqui numa L2, porque ele demonstrou uma boa pressão, daqui teve uma L1 e aqui seria uma L2. Poderia sair abaixo dessa barra, não seria bom reverter porque não foi uma boa barra de sinal, poderia esperar por um sinal melhor, mas ele acabou aqui ficando com bastante sobreposição de barras e as médias também estão bem flats aqui, cortando o preço. O preço estão cortando as médias, então aqui é bastante característica de lateralidade. Então, aqui esses foram os ciclos do dia e os padrões foram esses. Teve aqui também um padrãozinho que eu não mencionei, foi esse aqui, um fundo duplo, né? Teve uma bandeira de alta em forma de fundo duplo aqui na média, deixando uma boa barra de sinal para buscar alvos mais acima também. Seria um bom trade. Depois teve esse topo duplo, que eu mencionei. Teve outro fundo duplo aqui, com a mínima do dia, boa barra de sinal, para buscar alvos mais acima. Poderia buscar tanto esse gap magnético coberto, por pouca coisa. Também, se buscar o meio da lateralidade, seria um bom alvo, porque em lateralidade devemos buscar scalps, comprar alto, comprar baixo, vender alto e sair em scalps. Então aqui teve mais padrões aqui dentro, mas a partir do momento que está em lateralidade, você tem que sair em scalp aqui, criou outra lateralidade um pouco mais estreita dentro da lateralidade maior. Criou aqui teve 1, 2, 3, uma boa barra aqui também. 3 puxadas, é uma wedge, vender aqui e pegar scalp porque identificou que o preço está trabalhando dentro de um range menor. Scalp que seria 1 para 1 da barra.
Depois ele desce aqui em 2 pernas, deixa aqui primeira entrada, segunda entrada, boa, para buscar também um scalp de 1 para 1 da sua entrada. Subiu aqui em 1, pullback, 2, back, 3 pernas. Essa barra de sinal já fechou no meio desse range, dessa lateralidade. Seria bom fazer nada. E aqui, estado já no final do pregão, então seria melhor não fazer nada. Então aqui, esses foram os ciclos, os padrões e as melhores entradas. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Obrigado por ter assistido esse vídeo.